Olá. Segundo as diretrizes brasileiras de obesidade, a obesidade, como toda doença crônica, tem tratamento medicamentoso que se inicia na prevenção secundária para impedir a progressão da doença para um estágio mais grave e prevenir complicações posteriores. E esse tratamento deve ser mantido para evitar a recuperação do peso. Não existe nenhum tratamento farmacológico em longo prazo que não envolva mudança de estilo de vida, decisões e responsabilidades compartilhadas. Para conhecer os pilares do tratamento medicamentoso da obesidade, estamos recebendo a doutora Mônica Timóteo, médica endocrinologista, graduada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pós-graduada em endocrinologia e metabologia pelo Instituto de Endocrinologia e Metabologia IED, o Hospital Mocovo Filho. Tem título de especialista em endocrinologia pela Associação Médica Brasileira e é membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, SBEM. Doutora Mônica, seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e por ter aceito também o compromisso, de estar aqui no nosso canal, esclarecendo os pacientes com doenças reumáticas sobre o universo da endocrinologia. Esse tema, a obesidade, é um tema que faz muito parte da nossa jornada de tratamento, porque sempre ouvimos do reumatologista, preciso manter o peso saudável. E muitas vezes a jornada do paciente, isso é bastante complicado. Seja bem-vinda, doutora Mônica. Obrigada, Priscila. Boa noite para você. Muito obrigada pelo convite. Agradeço muito por estar aqui apresentando esse tema, conversando, na verdade, com você e com todos aqueles que estão nos vendo, acredito que eu possa ajudar a orientar, a entender essa patologia tão complexa, e que compromete tanto a qualidade de vida das pessoas. Tá? Bom, eu começo perguntando, será que existe uma verdade ou um mito com relação ao que é obesidade ou o que é obeso? Ou quem é o obeso? O obeso existe porque ele quer, porque ele gosta, porque ele tem algum problema com o exercício? Não. Então, a gente vai começar falando sobre os mitos, Pode passar, Priscila. Aí a gente vai explanar sobre essas vertentes, vamos falar um pouquinho sobre a avaliação médica, o que eu faço, como é que eu faço o planejamento de perda de peso, os medicamentos que são disponíveis no Brasil e dar um pitacozinho na obesidade e artrite reumatoide, tá? Então tá. Mitos. Pode passar. Quem não ouviu isso, Só é gordo quem quer. A bomba faz secar. Todo gordo é preguiçoso. Então, durante muito tempo, provavelmente muitas pessoas já se depararam com esses dizeres, até às vezes de amigos, de colegas, ou leu, ou se sentiu dessa forma, tá? Isso é um mito. Todos esses três são mitos, tá? Não só é gordo quem quer. A obesidade ela tem um fundamento genético importante, mais importante em alguns pacientes, menos importante em outros. Então, a gente lida com a questão pessoal, individual de cada um, da tendência a ter ganho de peso, tá? Então, não só é gordo quem quer, não. Só é gordo quem tem tendência ou se predispôs a ter esse problema, tá? Todo gordo é preguiçoso, também não existe essa questão. Existem pessoas magras que também não fazem nada, que são sedentárias, e existem pessoas que têm um peso maior e que gostam de se exercitar. Então, não existe uma relação direta entre preguiça e obesidade. Acaba levando um pouquinho, existem pessoas que gostam ou não gostam de fazer exercício, mas isso não tem a ver com preguiça.
Então, eu acho que desmistificar a obesidade como um problema de culpa já começa por aí, né? O caso das bombas, o que é uma bomba, né? Bomba, todo mundo fala em bomba. O que é uma bomba? Bomba é uma coisa que realmente pode explodir. São medicamentos, são orientações falsas que as pessoas recebem e resolvem tomar, sem saber o que é, tá? Então, aqui já começo com um alerta, tá? Com relação a essas bombas, que podem ser medicamentos, podem ser hormônios. Isso pode levar a alguns problemas. Então, a primeira coisa que eu falo é: não acredite no mito, não acredite que você tem a culpa de ser tudo o que você é ou o que você tem, tá? E não acredite em milagre, porque as bombas oferecem milagres e os milagres podem custar caro, tá? Pode passar, Priscila. Então, o que acontece? Existem medicamentos no mercado, né, que inclusive até podem ser prescritos, tá? Mas que são medicamentos não registrados pela Anvisa. O que significa isso? Anorexígenos antigos que existiam, que foram proibidos pela Anvisa e depois foram liberados, não pela Anvisa. Esses medicamentos, eles foram proibidos porque eles levam ao risco de dependência química. Eles são derivados anfetamínicos. Então, o que é uma dependência química? A pessoa precisa do medicamento não para emagrecer. Ele precisa do medicamento porque ele precisa da substância, independente do que ela cause. Isto é uma dependência química, tá? E esses medicamentos antigos podem causar esse tipo de problema. Além disso, podem causar hipertensão, podem aumentar o risco de AVC. Então, tomar cuidado, isso é um alerta para quando você for fazer um tratamento, você identificar para ver se o medicamento que você está tomando, se ele tem registro na Anvisa. E eu vou falar quais são os medicamentos que têm registro na Anvisa. Pode passar? Bom, então como é que a gente começa, né? A obesidade é tudo igual. Não, obesidade não é igual. A primeira coisa que a gente tem que saber quando o paciente entra no consultório é conversar com ele. Se chama anamnese. Na anamnese, a gente procura um histórico familiar de obesidade, um histórico pessoal de obesidade na infância, na adolescência. Se existe esse histórico familiar e pessoal de obesidade, já é uma obesidade que tem um fundamento genético mais importante, né? Então, a gente já tem um foco diferente para esse tipo de paciente. Se aconteceu a obesidade por causa de algum problema emocional, é possível. Então, já existe essa questão emocional envolvida no aparecimento da obesidade. Se essa pessoa tem doenças pré-existentes, dependendo da doença que ela já carrega, ela já tem essa tendência ao ganho de peso ou pela própria doença ou pelo uso de medicamento. Também existe isso. Por exemplo, algumas doenças psiquiátricas, o uso de alguns medicamentos antipsicóticos, eles podem ter uma tendência de aumento de peso. Isso não retira a necessidade do uso desse medicamento. Todo medicamento é necessário, que é prescrito tem que ser usado, né? Se essa pessoa já fez algum tratamento anterior para peso, se ela já usou algum tipo de remédio,
se ela já fez algum tratamento com uma nutricionista, se ela já fez algum tratamento, acompanhamento com atividade física e perdeu peso. Então, através de uma dica, a gente já sabe qual é o perfil termogênico dessa pessoa, né? E se essa pessoa teve sucesso com os tratamentos. Então, isso já é uma abordagem, uma história que eu já vou traçando um perfil do tipo de obesidade que aconteceu. Se foi durante a gestação, se foi depois da gestação. Então, tem todo um diferencial, né? Veja bem, essa abordagem é uma abordagem minha. Não existe uma receita de bolo que todos os médicos sigam. Cada médico tem o seu processo. Então, isso é individual. Eu estou abrindo aqui, estou falando o que eu faço, né? Mas isso não é um protocolo, tá? Bom, no exame físico, o que é importante? Para a obesidade, a gente precisa, o mínimo é averiguar a pressão arterial desse paciente, se ele é um hipertenso ou uma pressão descontrolada, já existe uma contraindicação para algum tipo de medicamento. E a avaliação básica do peso dele através do IMC. O IMC é o índice de massa corporal, medido a diferença, né, a divisão do peso sobre a altura ao quadrado. A gente tem o IMC, que é uma conta, e vai dar um número, e através desse número a gente coloca se o paciente é um obeso grau 1, grau 2, grau 3, ou ele é um sobrepeso, ou ele tem um peso normal e ele acha que é obeso. Então tem todo um diferencial nisso daí. A cintura abdominal é uma medida muito importante, a gente mede a cintura da pessoa exatamente, homens e mulheres, né? Através dessa medição da cintura abdominal, a gente sabe que existe um grau de gordura visceral, quer dizer, o acúmulo de gordura interna, gordura no tronco, dentro do abdômen, ele está diretamente relacionado à medida dessa cintura abdominal. Existem medidas diferentes, então, se vocês quiserem saber os números, né, é bom, né? A cintura abdominal feminina, o ideal é que ela seja de 80 centímetros, tá? Acima de 88 centímetros da cintura feminina, você já tem um risco mais alto de existir gordura intra-abdominal, isto é, gordura visceral. Nos homens, essa medida ideal é 98 ou 92, dependendo do caso, e acima de 102 já existe esse risco bem maior da existência de gordura visceral. E essa gordura visceral está ligada a doenças, a gordura no fígado, a hipertensão, a doença cardiovascular, quer dizer, risco de infarto, risco de AVC. Então, é uma medida muito simples e bastante importante de avaliação inicial e de acompanhamento. Então, através desses dois índices, a gente consegue avaliar a evolução do paciente, né? Ainda existe a possibilidade de se fazer, não é absolutamente necessário, mas é possível, fazer a bioimpedância, que é uma balança que avalia a quantidade de massa muscular e gordura visceral e gordura total do paciente, né? Também dá para fazer um acompanhamento com essa balança. Bom, fora isso, eu faço uma avaliação laboratorial, quer dizer, a gente precisa de uma avaliação hormonal básica, não precisa ser uma coisa absoluta, nós temos muitos hormônios e, na verdade, não é necessário medir todos, não existe essa necessidade, tá? Porque a maioria dos problemas de obesidade não tem base hormonal, tá? A maioria dos problemas da obesidade, elas têm um perfil comportamental.
mas a gente faz avaliação para excluir algumas coisas. Um mapeamento metabólico, isto é, a obesidade está relacionada a várias comorbidades, como diabetes, como aumento do colesterol, aumento do triglicerídeo, aumento do ácido úrico e aumento de enzimas hepáticas, que é a gordura no fígado. Então, através de toda essa avaliação, a gente tem um perfil interno, né, laboratorial, do sangue, do metabolismo desse paciente. Exame de imagem aqui seria também em alguns casos a gente avalia com ultrassom de abdômen para ver se o fígado tem a gordura, ou ultrassom de tireoide, mas são casos específicos, isso vai sendo avaliado pela história, né? E a maioria dos pacientes precisa de um outro especialista. Como eu já disse, é uma doença multifatorial, né? Então, a gente precisa organizar as outras coisas para tentar melhorar essa perda de peso do paciente obeso. Então, precisa objetivamente, necessariamente, de uma nutricionista. Ela vai orientar, organizar, rever essa alimentação e ajudar esse paciente a sair daquele problema alimentar que ele tem. Normalmente tem, né? E, além disso, ela pode também focar em alguns problemas específicos. Então, um paciente diabético, ele tem uma dieta direcionada, um paciente com colesterol alto, ele tem outro problema, um paciente com gordura no fígado, ele tem um outro atendimento, um paciente inflamado, né, como um paciente com artrite, é um paciente que tem um outro foco. Então, assim, não é uma dieta para todo mundo, né? É uma coisa individualizada, personalizada. Cardiologista, se for um paciente hipertenso, ou se esse paciente vai começar a fazer uma atividade física, for uma pessoa sedentária, já de uma certa idade, vai começar a fazer uma atividade física, é importante que ele passe por um cardiologista, porque ele pode ter já algum acometimento cardíaco, né? Psiquiatra, psicólogo, nos casos de distúrbios emocionais, e que também é muito frequente, então também é mais um especialista que eu normalmente encaminho, né? O fisioterapeuta, no caso de pacientes que tenham algum desconforto articular, problemas da artrite reumatoide, é possível um fisioterapeuta ou um orientador para atividade física. A orientação básica para atividade física, isso é muito individualizado, né? Às vezes eu dou uma dica bem básica, são coisas muito básicas. Normalmente uma caminhada, a gente sabe que a caminhada 150 minutos por semana, você já consegue ter uma melhora da performance cardiovascular, às vezes você já consegue queimar um pouquinho de caloria, uma coisa muito simples caminhar, né? Então é isso. A avaliação médica é uma avaliação simples, mas que consegue dar um rumo do que se pensa, do que se fazer com aquela pessoa, ajudar aquela pessoa, né? Pode passar, Priscila, por favor. E aí a gente tem o quê? A gente tem toda essa abordagem, o paciente veio com todos esses exames, avaliações, e juntei isso tudo, e esse paciente poderia ter uma indicação de uso de medicamento, tá? O uso de medicação, ele só está autorizado com o IMC acima de 30. Então, as pessoas que podem até se julgar obesas, acima do peso, mas eu gostaria de perder uma gordurinha e quero tomar remédio para perder peso. Não é bem assim. E também não é toda pessoa que tem o IMC acima de 30 que vai usar remédio.
Então, precisamos ter bom senso, né? Todas as pessoas precisam de uma reeducação alimentar e de uma atividade física direcionada, lógico, né? Você não coloca uma pessoa sedentária para fazer um HIIT, para fazer um funcional, ou até o tal do CrossFit, que é muito, muito forte, uma luta. Então, tem que ter um critério de evolução, né? Mas sempre, sempre com a reeducação alimentar e com uma atividade física, independente se vai ter ou não o uso de medicamento. Se vocês quiserem calcular o IMC, no meu site tem uma calculadora de IMC para saber onde é que está. Tá? A gente tem obesidade grau 1, que é de 30 a 35. Acima disso vai crescendo, grau de obesidade, grau 2, grau 3. E abaixo disso tem o sobrepeso, o peso normal, que vai de 18,6 a 24,9. E menos de 18,5 é o baixo peso, que também existe. Pode seguir, Priscila, por favor. Bom, então a gente já tem toda a avaliação médica, né? O entendimento de como caminhou a obesidade, se é uma obesidade crônica, se é uma obesidade recente. E aí, avaliando disso tudo, o que a gente tem? Vamos montar um planejamento personalizado. Para cada um, qual é a meta de perda de peso? Baseado em quê? Primeira coisa, o grau de obesidade. Então, é lógico que a intensidade do tratamento de uma pessoa que tem um IMC de 30, sem comorbidade, e que está precisando perder um peso porque ganhou um pouquinho, ou que tem um desviozinho no colesterol, é uma coisa. Um obeso que tem um IMC de 40, com esteatose hepática, com doenças reumatológicas graves, com IMC de 40, de 50, é um outro caso. Então, são casos diferentes, né? Então, o grau de obesidade vai mostrar o que a gente vai fazer. E quais as metas, né? A existência de comorbidades. Então, se o paciente tem comorbidades distintas, se ele usa, por exemplo, medicamentos controlados, psicotrópicos, antipsicóticos, antidepressivos, a gente não pode usar alguns tipos de medicamento, porque você faz existe a contraindicação de uso. Então, precisa se pensar nisso. O que consegue usar? Por outro lado, algumas comorbidades, como, por exemplo, o diabetes, a gente já tem medicamentos que tratam o diabetes e que induzem a perda de peso. Então, se for um paciente diabético, apareceu um diabetes, a gente já aproveita, já trata o diabetes e tenta abaixar o peso dele. Então, dá para, né, equilibrar uma coisa na outra, né? Algumas contraindicações, tanto com relação aos medicamentos, quanto com relação à própria perda de peso. Existem pacientes que não têm uma indicação de perda grande de peso. Pacientes idosos não devem perder tanto peso rápido ou com dieta, porque eles podem perder muita massa muscular, né? Sem fazer exercício, pacientes osteoporóticos. Então, tem que se pensar em tudo para poder traçar o quê? Metas e objetivos. E como é que a gente traça essa meta, né? A meta é traçada conjunta com o paciente. Então, é necessário ter uma meta, eu digo, justa,
e clara e alcançável. Não é possível se traçar uma meta para uma pessoa que precisa reduzir 40 quilos, mas você precisa reduzir 40 quilos em 2 meses? Não vai fazer isso. Então, se você reduzir 2 quilos, 3 quilos em um mês, em 3 meses, em 6 meses, em 10 meses, você já vai ter reduzido 30 quilos. Então, o prazo pode ser estendido. A gente não precisa ter uma perda de peso rápida. Por quê? Né? Bom, e isso a gente faz com o acompanhamento periódico. O acompanhamento para perda de peso, ele precisa ser muito próximo. Para quê? Porque a percepção da perda de peso ou do ganho de peso, ele não é muito clara, né? Existem pessoas que acham que perderam peso e ganharam peso. Existem pessoas que acham que ganharam peso e, na verdade, perderam peso. Então, a percepção da perda de peso é muito, muito, muito sutil. E com a objetividade do acompanhamento, isso fica mais claro. E fica mais claro também para poder mudar o processo. Então, se o tratamento atual não está funcionando, a gente muda. Muda no momento até que o paciente não se perca, né? O paciente não fique desestimulado. Então, precisa ser uma avaliação periódica, um acompanhamento periódico. Por isso que não é uma fórmula de bolo, né? Um remédio, um tratamento. Às vezes são várias coisas ao mesmo tempo, e normalmente são várias coisas ao mesmo tempo. Pode passar, Priscila. E aí vem o que a gente tem, tá? Então, no Brasil, nós temos 3 medicamentos que estão autorizados em bula para uso em tratamento de obesidade, tá? Mas existem outros medicamentos que são utilizados. Existem. E não está errado. Só que são medicamentos off-label. Off-label são outros medicamentos. Funcionam? É possível que funcione. Então, existem tratamentos para ansiedade, existem tratamentos para depressão, que fazem a perda de peso. Então, são alguns tratamentos que têm como efeito a perda de peso. Tratam uma coisa e, em consequência, perde peso. Mas é diferente do remédio que é liberado em bula para perda de peso. Remédio liberado em bula para perda de peso são esses 3. Bom, a sibutramina. A sibutramina é um medicamento bastante usado aqui no Brasil, antigo, mais de 20 anos que existe a sibutramina, tá? Ele é um sacietógeno. O que é um sacietógeno? Sacietógeno, ele é diferente do anorexígeno, que existia, que são aqueles derivados de anfetamina. O anorexígeno, ele tira totalmente o seu apetite. Você não come de jeito nenhum. O sacietógeno, você tem um pouquinho de fome, você come e fica satisfeito. Então, essa é a diferença. O sacietógeno é isso, tá? Mas é um medicamento que atua no sistema nervoso central, tá? Ele tem uma vantagem interessante, ele é um pouquinho termogênico, ele ativa um pouquinho a termogênese, mas tem alguns efeitos colaterais bem frequentes, né? A boca seca, a vontade de beber água, constipação, dor de cabeça. Alguns pacientes são sensíveis e têm problemas com ele, pode ter palpitação, falta de ar, elevação da pressão arterial, alteração de humor. Então, é um medicamento que tem que ser usado com acompanhamento, né? Também não é aquele medicamento,
o irmão tomou, então eu vou tomar, vai ser bom para mim. Pode ser diferente, pode ser totalmente diferente, né? Contraindicação. Ele tem um termo de responsabilidade que precisa ser assinado, precisa ser entregue pelo médico, assinado pelo médico, e na farmácia é assinado pelo paciente também, que informa, tá, as contraindicações. Então, a contraindicação é hipertensão descontrolada, paciente que já teve AVC, doença cardíaca, arritmias, pacientes idosos. Não é uma contraindicação absoluta, mas normalmente a gente não usa, né? E pacientes que já tiveram problema com a sibutramina. A gente também não usa. O Orlistat. O Orlistat é um medicamento que atua somente no trato gastrointestinal, tá? Ele diminui a absorção de gordura do alimento. Então, ele tem que ser tomado junto com o alimento, porque ele vai reduzir 30% da absorção da gordura daquele alimento. Ele não tira a gordura do corpo, ele diminui a absorção da gordura do alimento que está comendo. O efeito inicial dele normalmente é maior, porque ele leva um pouco da gordura que já está no intestino. Então, ele pode, no início, causar um desconforto intestinal, né? Os sustos. Mas, se a pessoa fizer uma dieta equilibrada, reduzir o consumo de gorduras, reduzir o consumo de caloria, reduzir o consumo de alimentos industrializados com gorduras saturadas, ele vai ser um medicamento bastante interessante, que até a longo prazo já existem estudos mostrando que reduz a incidência de até diabetes. Por quê? Porque perde peso. Então, é um medicamento bastante interessante. Está contraindicado, tem poucas contraindicações, mas ele está contraindicado em quem tem síndrome do intestino irritável, tá? Ou quem tem pedra na vesícula. Colilitíase também não pode. O terceiro medicamento é a liraglutida 3.0. A liraglutida 3.0 é um análogo, isto é uma cópia sintética de um hormônio intestinal nosso. Então, esse hormônio, que é esse análogo, né, essa cópia, ele tem uma atuação tanto no intestino, no estômago. O que ele faz? Ele diminui o esvaziamento gástrico. Então, ele aumenta o tempo em que o alimento fica no estômago. Então, ele aumenta o tempo da saciedade e diminui a fome, porque o alimento fica no seu estômago mais tempo. Além disso, ele tem uma atuação no sistema nervoso central, melhorando um pouco a escolha da qualidade dos alimentos. Diminui um pouco o acesso a doce, a bebida. Então, ele tem uma atuação no sistema nervoso central também. Os efeitos colaterais mais comuns são náusea, vômito, principalmente nos 2 primeiros dias, e principalmente se fizer uma alimentação errada, com gordura pesada, pizza, passa bastante mal. E as contraindicações, paciente que já teve pancreatite não pode utilizar, e acompanha-se os pacientes para paciente com refluxo, também é um paciente com uma contraindicação relativa. Então, a gente precisa ter acompanhamento. Em todos esses medicamentos, precisam de acompanhamento. Alguns medicamentos precisam de receita controlada, alguns medicamentos não, mas de qualquer forma, não é um medicamento que você pode ficar tomando toda a vida sem nenhum acompanhamento, tá? Nenhum medicamento para obesidade é assim. Pode passar
Bom, e a artrite reumatoide, né? E a obesidade. O que a gente pode falar? A artrite reumatoide é uma doença inflamatória sistêmica autoimune grave e que tem o foco de inflamação nas articulações. É uma patologia debilitante, né? E que pode vir a reduzir muito a atividade física da pessoa. Então, assim, o tratamento, por exemplo, da redução do peso, já se tem, existe um estudo do Colégio Americano de 2018 de reumatologia, que a perda de peso pode reduzir a sobrecarga das articulações, reduzindo o ritmo de progressão da artrite. Então, a progressão da doença artrite melhora se você controlar o peso. Mas como eu vou controlar o peso se o meu tratamento aumenta o peso? Aí vamos para os corticoides, né? O corticoide é o vilão de tudo? Não. O corticoide é um medicamento extremamente importante, é um anti-inflamatório potentíssimo e necessário em uma grande parte dos pacientes, ou com o tratamento coadjuvante, ou inicial, ou de manutenção. Então, não é um medicamento que pode se tirar de jeito nenhum. Algumas vezes ele é utilizado da forma mais na doença aguda, né? Ou em fases de agudização. Às vezes ele é mantido numa dose pequena ao longo de muito tempo, mas existe um pequeno ganho de peso, dependendo da dose, pode ser um grande ganho de peso, mas atualmente, como já se tem a introdução de vários outros medicamentos para artrite reumatoide, o corticoide acabou sendo um medicamento coadjuvante, ele não é o principal, né? E a gente sabe disso, que ele pode induzir alguns problemas, ele aumenta a resistência insulínica, então ele aumenta o risco de diabetes, de hipertensão, de acúmulo de gordura troncal, mas isso em doses maiores e a longo prazo. Então, a partir de um certo momento, quando a dose reduz, é possível se emagrecer. É possível. Demora um pouquinho, 30 dias para começar a fazer o efeito, desinchar, né, digamos assim, mas é possível. E o que é bom é que se conseguir perder peso, você consegue reduzir o ritmo de progressão também da artrite, tá? O que também ajuda a reduzir o ritmo de progressão da artrite são atividades físicas leves, né? Caminhada, bicicleta, a natação, o pilates, a yoga, que são exercícios sem impacto. Bom, em termos de uma abordagem medicamentosa e complementar, era isso que eu queria falar. Além do tratamento medicamentoso, pode passar, Priscila. A gente tem a segunda abordagem, que é possível, né, em pacientes com comorbidades e com IMC superior a 35, é possível ter a indicação da cirurgia bariátrica. Isso é uma outra abordagem, não é uma abordagem inicial. O paciente que vai para a cirurgia, ele tem que ter uma avaliação bastante completa da orientação, da necessidade, do que ele vai ter que fazer antes da cirurgia, de como vai ser a vida dele depois da cirurgia, porque ele pode vir a ter várias complicações também da própria cirurgia.
pode melhorar bastante, mas se ele não se cuidar, também ele pode piorar bastante. Pode ficar até pior do que ele está, com outras doenças associadas. Então, é uma possibilidade. Normalmente, a cirurgia bariátrica sozinha, ela é indicada com IMC acima de 40, maior ou igual a 40, mas com algumas comorbidades, é possível que ela seja feita com IMC acima de 35, mas com muitos critérios e com uma indicação precisa. Então é isso. Pode passar, Priscila. Foi muito bom estar aqui com vocês, com a Priscila. E se vocês quiserem visitar meu site, tá aí o convite. É só entrar, clicar e a gente tá lá. Obrigada. Obrigada, doutora Mônica. A palestra foi super completa, né? Eu acho que vários pacientes, esse é um tema de muitas dúvidas, porque sempre gera a dúvida se é possível você tratar duas doenças, e também nós demoramos muito tempo para entender que a obesidade é também uma doença crônica, e às vezes a gente foca muito tratando uma doença como artrite reumatoide e não tem um olhar mais realista para a situação da obesidade, e muitas vezes a obesidade piora muito o estado Sim. clínico do paciente com artrite, né? Eu me lembro muito do meu reumatologista, quando eu estava no processo de emagrecimento, ele sempre me dizia que eu nunca ia conseguir alcançar uma remissão completa e estável com o padrão de obesidade que eu tinha. E anos depois, né, eu tenho que dizer que, apesar de toda a chatice de todas as consultas, ele sempre esteve certo. Né? Você viver sem a dependência de um medicamento para dor, você experimentar viver em imunoterapia com artrite reumatoide é uma experiência, uma gratidão muito grande, porque você não tem que tomar 1000 comprimidos por dia, você não tem que estar preso àquele planejamento. O paciente, quando você tem uma atividade inflamatória muito alta, você tem que planejar o dia que você vai fazer determinadas coisas e fazer lentamente, ter uma agenda totalmente diferente. Doutora, nós temos várias perguntas, e muitas perguntas, assim, que vamos começar lá do começo. A gente tem perguntas como, por exemplo, da Laila. Olha que interessante. A Laila traz muito relato do que a doutora já falou desde a primeira palestra, né? Você faz o tratamento com endócrino, toma remédio para perder peso, para conseguir fazer exercício, pois estava em obesidade. Ela perdeu 12 quilos em 2019, mas já engordou tudo de novo. Aí a gente olha assim, o quanto que eu gostaria de perguntar a Laila, nesse período, se ela voltou ao médico endocrinologista. Porque às vezes a gente olha o tratamento da obesidade como aquele milagre. Eu vou ao médico 6 meses, consegui perder uma quantidade de peso, mas aí eu não dou tanto valor a continuar o tratamento com o endocrinologista e termino não voltando. Eu acho que a Laila poderia nos ajudar respondendo essa pergunta, se ela voltou a reumato nesse período, se teve alguma mudança de estratégia. Doutora, isso é comum? Isso acontece de uma forma bastante frequente? Isso é muito comum. E, infelizmente, é muito comum. O paciente se esforça, né? A gente sabe que o paciente se esforça, ele faz o tratamento. Mas tem um remédio. Não, mas ele se esforça, ele faz a orientação alimentar, ele faz atividade física, ele toma o medicamento, ele reduz aquele peso. E o que acontece? Ele acha que está tudo resolvido, que ele não reganha mais. Mas reganha. Existem mecanismos de reganho de peso no cérebro e do próprio corpo que faz com que você tenha essa tendência. Então, você precisa ficar vigiando, né? Você precisa ficar acompanhando, né? Você precisa ter alguém que fique olhando você para ver, olha, tá indo bem, escorregou, e não deixar chegar a reganhar tudo. Então, é diferente se o paciente reduziu aqueles 12 quilos e, mas eu precisava reduzir mais 10. Não está adiantando nada, eu só reduzi 12. Não, mas esses 12 que ela reduziu são extremamente importantes. O mais importante é manter aquela perda que ela já teve. Não precisa
perder mais. A gente sabe que a redução de 5 a 10% do peso corporal já ajuda em muito, muito a redução de vários riscos de comorbidade, de diabetes, de hipertensão, a melhora da artrite reumatoide. Então, assim, não pode perder o foco. Tem que realmente estar sempre acompanhando. Mas eu tirei férias, ganhei 3 quilos, estou com vergonha de voltar. Não pode ter vergonha de voltar. Isso acontece. Então, tem que voltar assim que escorregou, voltou. Vamos lá, vamos ver o que acontece, o que a gente pode ajudar, antes que recupere tudo de novo, né? Mas não perde a esperança, não. Vai voltar e vai reduzir os 12 de novo. Tá bom? Um outro relato, doutora, bastante frequente no nosso meio dos pacientes com doenças reumáticas é o relato da Lu. Eu era magra, após o parto fiquei obesa mórbida, tenho artrite reumatoide, tenho atualmente artrite psoriásica. Ela fez a cirurgia bariátrica e hoje tem, há 16 anos atrás, e hoje está novamente no sobrepeso, que volta aquela questão. A gente teve uma pergunta que veio pelo Instagram, que é quase que o nosso mantra, né? Como tratar a obesidade ainda tomando corticoide, porque é extremamente difícil emagrecer tomando corticoide, né, doutora? O corticoide te traz muitas emoções e a gente termina, né, faltou a palavra da Dani, né? A gente não deve transformar a emoção em comida, mas a gente termina tendo uma rotina alimentar bastante diferenciada quando a gente está usando corticoide, porque a gente termina comendo. Eu comia Coca-Cola e chocolate, e hoje, se eu pensar em fazer isso, eu tenho que escolher a Coca ou o chocolate. Se eu misturar os dois, dá ruim. Então, é um por vez. Mas isso é um pouquinho do que acontece com muitos pacientes, né? A Laila comenta... ela agradeceu, a Laila está agradecendo o comentário, mas ela não contou para a gente se ela voltou no endócrino nesse período. Sim. Ela, na verdade, ela se tornou hipertensa também devido ao uso de corticoide, então já mostra, né? A anterior, que ganhou, está com sobrepeso agora, qual o nomezinho dela? Luciana. Então, isso acontece. O ganho de peso após a maternidade acontece normalmente por uma questão emocional e muda muito a sua vida, né? A pessoa tem bebê e ela foca no crescimento daquela criança e esquece um pouco de si. Então, esquece um pouco da alimentação, esquece um pouco do exercício, esquece um pouco do seu tratamento e quando vai ver, engordou, né? Não é o parto que fez isso. Foi... tirou o foco de você e esqueceu de você. Então, aí acaba que ganha esse peso todo. Bom, faz a bariátrica, controla o peso, mas o emocional acaba fazendo o descontrole da alimentação. Uma questão mais ansiosa, problemas familiares, pessoais. Então, acaba que a alimentação ela precisa ter um acompanhamento também. Mas eu não posso fazer comida para mim e para o meu filho. Tem que ser igual. Eu faço papinha para ele, eu como a papinha dele. Não pode. Né? É difícil. Mas tem que pensar em você. Se você não pensar em você, pensar só no que você vai fazer para os outros, não vai dar certo. A pessoa tem que se gostar. Tem que ter um momento para ela. E aí, não, eu preciso fazer meu exercíciozinho, preciso fazer uma alimentação melhor. Então, isso ajuda. Se você esquecer de você, a gente não consegue fazer muita coisa. Entendeu? E o sobrepeso pode retornar, você pode voltar a ter um peso mais baixo? Pode. Acontece do reganho de peso pós-cirurgia? Acontece.
Existe esse pequeno reganho, é possível. Agora, também tem que ficar de olho, porque o sobrepeso pode virar obesidade, você pode reganhar muita coisa. Então, isso tem que ser acompanhado, tem que ter um limite, né? Tem que ver sua alimentação, tem que ver a atividade física, tem que ver o emocional, tem que ver como é que está indo isso, tá? Doutora, a Laila respondeu a nossa pergunta. Ela voltou sim ao endócrino, mas ela não conseguiu ficar indo por questão financeira, do custo, né? E nesse ano ela voltou ao tratamento com endócrino e voltou a usar também a sibutramina para emagrecer, que dessa vez não resolveu muito. Esse também é um relato bastante frequente, né, doutora? Em um período o medicamento tem uma eficácia e em um outro período ele talvez não tenha. Isso é uma perspectiva, isso é uma observação leiga de paciente ou isso tem sentido na medicina? Tem sentido. Tem sentido, não especificamente porque o medicamento não faz efeito. Tem sentido porque o momento é diferente. Então, o momento pode ser um momento mais ansioso, varia com relação ao tipo de... existem vários perfis, né, de alimentação. Então, tem o hiperfágico, que é aquele que come muito. Existe o beliscador, que é aquele que fica beliscando uma coisinha, come um biscoitinho, come uma balinha, come uma outra coisa. Existe o compulsivo, que é aquele que come, de repente, uma coisa só e aquilo, ele come aquilo só e come uma caixa de bombom. Passa mal, mas come a caixa de bombom inteira, entendeu? Então, tem vários perfis. E os perfis podem ir mudando. E ela poderia, de repente, um momento, estar mais empenhada, fazendo mais atividade física. Num outro momento, não dá para fazer mais. Está trabalhando, está mais ansiosa. Então, mudam os perfis, né? A vida da gente muda, o perfil muda, a dificuldade muda. Então, o tratamento tem que mudar junto. Às vezes funciona num momento, não funciona no outro. Doutora, isso tem sentido? Olha, essa pergunta ela é muito vida real. Gostaria de saber como deixar de sentir vontade de comer doce. Eu também queria saber. A gente fala assim, fiz cirurgia bariátrica, eu não consigo comer doce. Bom, depende, né? Assim, aqui em casa, eu e as minhas duas irmãs, a gente consegue comer doce e tem dia que a gente vai brigar pelo chocolate, quem pegou o último pedaço do chocolate. Então, a gente consegue comer doce sim, e eu percebo que isso não mudou muita coisa. Às vezes tem dia que você precisa de um consolo, né? Então, você termina utilizando a estratégia mais doce possível. O doce, principalmente o chocolate, né? Ele expressa, ele ativa os sensores de serotonina, né? E é uma área diferente, é uma área do prazer hedônico, o comer hedônico, que é o comer do prazer, não é o comer da fome. O comer da fome é um lugar, fome e saciedade é uma coisa. Comer hedônico, que é o comer do prazer, em outro lugar. Então, são lugares diferentes do cérebro que você estimula. Normalmente, quando você tem que comer o tal do docinho, ou quando está mais ansiosa, que precisa comer o docinho, é o momento de que está mais ansiosa. E aí você tem que comer aquilo para melhorar a sua ansiedade. Bom, não tem uma mágica para isso. Normalmente você tenta tirar o foco. Você saber que existe, você está fazendo essa ligação da ansiedade, do seu cansaço, do seu estresse, com o doce, que o doce ajuda a resolver esse problema, e você entende que isso não é verdade. Você não precisa comer o doce para resolver aquela sua ansiedade. E aí tenta fazer a troca. Existem alguns alimentos que enganam. Então, por exemplo, o chocolate 60%, a gente já sabe que é o chocolate, o cacau, que faz isso.
e não açúcar. Então, se você trocar o chocolate ao leite, que tem muito açúcar, por um chocolate cacau 60%, você pode comer o seu pedacinho de chocolate quando você estiver com ansiedade. É melhor você comer um pedacinho de chocolate do que você ficar pensando naquele chocolate que você queria ter comido e aí você acaba um dia comendo o tablete inteiro. Então, precisa fazer a modificação. Outra coisa, você ter alternativas. Existem, por exemplo, balinhas de xilitol, que são balinhas, jujubas de xilitol, que são balinhas que você mastiga, você tem a sensação do docinho e isso ajuda a acalmar um pouco, entendeu? Existem alguns outros, por exemplo, canela ajuda um pouquinho. E existem medicamentos, né? Se a coisa for muito forte, você tenta fazer alguma coisa nesse período. Também é isso. Mas também não tem varinha, né? Tem hora que o doce vai aparecer. Ou não ter em casa, também. Sim, ou dividir com alguém que come mais do que você, né? Tem várias estratégias. Mas eu acho, doutora, que a gente termina tendo uma certa dificuldade de conseguir aceitar, entender que você precisa de ajuda para tratar a obesidade. Isso não é fácil, porque a gente sempre tem a gente tem vários mitos, né? Por exemplo, a minha família é toda gordinha, então tudo bem eu ser gordinha também. A gente, isso aqui, posso falar que a minha família sempre teve muitas gordinhas, então a gente cresce olhando as mulheres mais velhas, os mais velhos mais gordinhos, e você acha que você vai ser gordinho e com aquilo ali é normal. Sim. Aqui na minha família a gente viveu isso, porque até o ponto que a minha avó chegou no momento de terminalidade, onde a obesidade ela foi o agravante da qualidade de vida da minha avó. Ela viveu os últimos 8 anos da vida dela muito mal, e a obesidade foi que complicou toda a situação cardíaca, reumatológica, e ela sentia dor 24 horas por dia, e pela situação cardíaca ela não podia ser medicada na velocidade, na intensidade da dor que ela tinha. Então, assim, a terminalidade da minha avó acendeu na minha família um olhar de que não é tudo bem você ser gordinho, de Sim. que não é só ser gordinho, né? É sobre você ter qualidade de vida, é sobre você ter longevidade, é sobre você poder pensar o quanto que você vai poder envelhecer com qualidade de vida e como que vai ser os seus fins de dia. A gente tem que pensar nisso quando somos novos e não quando já estamos em uma idade mais avançada. Então, essa eu acho que é bem difícil a gente conseguir ter essa reflexão e chegar no médico sem o sentimento de vergonha, porque você é gordinho, ou de que o médico não vai te entender e que ele vai te julgar. Então, a gente termina tendo, eu posso falar com muito conhecimento de causa, a gente termina tendo esse autopreconceito e essa dificuldade de conseguir se abrir a aceitar ajuda, né? E é uma conversa muito chata, né, doutora? Você contar o que você come, a sua rotina, dividir aquilo e entender que muitas vezes os hábitos que a gente cresceu aprendendo aquilo não estavam corretos. A gente sempre fala que a minha mãe, ela fez tudo certo, mas depois que a gente saiu de casa, a gente fez tudo errado, né? Porque a gente nunca tomou refrigerante, a gente não comia doce todo dia, então, assim, a gente comia laranja depois do almoço, não chocolate, né? A gente tomava água e não tomava suco, refrigerante. Então, você começa a criar hábitos que não foi aqueles que você foi educado, mas que te trazem um prejuízo muito grande. E no relato da jornada do paciente, a gente tem 2 comentários que é muito frequente. Eu sempre fui gorda, mas há 1 ano e 8 meses descobri a artrite reumatoide das articulações, engordei muito e hoje não consigo emagrecer. Existem estudos que mostram que após 10 anos do diagnóstico de artrite reumatoide, mais do que 60% dos pacientes, eles têm um sedentarismo muito maior do que quando eles foram diagnosticados. E isso não é um sedentarismo que a gente senta e fica sentado para sempre. Ao pouco, devagarzinho, você deixa de fazer alguma atividade e quando você se dá conta, você não tem
nenhuma prática de atividade física. Exato. E você vai ficando cada vez mais dependente, né? O relato da Noeli também é o da Rosa e é de muitas de nós, da Rose Love no Instagram comenta, que sempre foi obesa antes do diagnóstico da artrite reumatoide. Ela estava em fase de emagrecimento, havia perdido 30 quilos, mas com a doença engordou tudo novamente. O que posso fazer para emagrecer? Pô, se talvez você tenha entrado depois, que a doutora deu uma super aula, né? A live está disponível, ela vai ficar gravada, a gente vai publicar no IGTV do Instagram, e também está disponível no YouTube e no Facebook. Você pode assistir desde o comecinho, e tem a primeira aula que a doutora tem presente, que elas são complementares, né? A doutora fez um compromisso de estar voltando sempre aqui no canal para falar sobre esses temas super importantes que a gente tem dificuldade de esclarecimento. Sim. Doutora, existe relação da doença com a obesidade? Ou é a situação que a gente começa a viver essa vida de paciente? Muitos medicamentos têm uma certa influência na nossa mudança de hábitos de vida, né? O corticoide é um deles. O corticoide, ele é o nosso amor e o nosso ódio, né? Ele é muito bom porque ele tira a gente de uma crise muito rápida, mas ele é um medicamento que você tem que ter ajuda multiprofissional para lidar com o corticoide. Eu acho que todo paciente em uso de corticoide deveria acompanhar com o endócrino e deveria acompanhar com a nutricionista continuamente. Por exemplo, o corticoide, o que ele faz? Ele te coloca gorduras onde todas as mulheres odeiam, que é na barriga. Né? A gente fica com um barril assim em volta, e você olha aquilo, você só consegue enxergar a prednisona, né? Porque é aquilo que o corticoide te deixa de verdade, com a cara inchada, com a bochechinha. A bochecha você perde mais rápido, mas a barriga, ela é bem difícil para você perder circunferência abdominal. É verdade. Não existe uma relação direta de obesidade com artrite reumatoide. Tá? Não existe uma relação de aparecimento de artrite reumatoide nas pessoas mais obesas, mas existe a gravidade. A gravidade, sim. Quer dizer, a gravidade e a não responsividade a alguns medicamentos, ela acontece de forma mais importante nos pacientes com maior peso. Então, alguns medicamentos têm uma atuação menor em pacientes obesos. Provavelmente porque os pacientes obesos, eles já são inflamados, tá? Então, a obesidade, ela é uma doença inflamatória. A gente sabe disso por causa da Covid. Então, a Covid mostrou que a obesidade é uma doença inflamatória, tanto que ela predispõe a problemas inflamatórios graves na entrada da Covid. Então, a artrite reumatoide é uma outra doença inflamatória. Então, se juntam duas inflamações. É um componente muito alto inflamatório. E por que o corticoide é usado? Porque o corticoide é o anti-inflamatório mais potente que se tem. Não tem nenhum anti-inflamatório mais potente que o corticoide. Ele é chamado, existem os anti-inflamatórios não hormonais, né? Que são os anti-inflamatórios normais, naproxeno, ibuprofeno, e o hormonal, que é a prednisona. A metilprednisolona também, o injetável, hidrocortisona. Os corticoides que são injetados intraarticularmente, eles têm muito menos absorção sistêmica. Então, eu não sei se isso é utilizado muito na artrite reumatoide, porque as articulações são pequenas, né? Mas a tal da infiltração articular, ela não tem um poder de ganho de peso, tá? Tem que tomar cuidado, que as pessoas também não sabem, é que o corticoide ele existe em uso tópico. Então, às vezes, a pessoa passa um corticoide, passa, tira manchinha, tira não sei o quê, tá com coceira, e passa o corticoide. A absorção é muito grande. A absorção na pele é grande. Então, de repente, você está juntando coisas aí, juntando corticoides.
A pessoa que tem alergia e também pode tomar corticoide, ou alguns antialérgicos que aumentam o apetite. Então, existem outras coisinhas que a gente pode ir analisando e tirando e vendo o que pode estar piorando ainda essa obesidade, entendeu? Além do próprio corticoide. E, normalmente, o que também alguns reumatologistas fazem, né? Você começa com o corticoide, depois você evolui para um outro medicamento. Existem os modificadores da doença, né? O methotrexate, que também podem ser utilizados. Agora existem os biológicos. Então, assim, existem outras coisas associadas, né? Mas o corticoide, infelizmente, ainda é muito usado e, às vezes, precisa mesmo. Mas aquela dosezinha que fica de 5 miligramas, aquela não é uma dose que engorda, né? Não é aquilo que engorda, tá? Engorda realmente é a pessoa ficar com dor e vai parando. Durante muito tempo, não fazer nada, fica sentada na cadeira. A gente vê isso, eu vejo isso, não em paciente de artrite reumatoide, eu vejo nos pacientes normais, obesos. Então, o tempo de tela que a gente sabe, quer dizer, o que é o tempo de tela? É o tempo que a pessoa fica sentada, parada. Esse é um tempo que a gente restringe para diminuir a obesidade. Isso a gente faz muito para criança. Então, existe uma relação direta entre o tempo de tela e a obesidade infantil. Você não existe uma relação direta entre as atividades físicas externas com obesidade infantil. Porque faz vôlei, porque faz não sei o quê. O tempo de tela é o fator mais importante de obesidade infantil. A criança que fica muito tempo na tela, ela tende a ter obesidade. Então, é atividade inerente de você levantar, andar, foi ali, vai na janela, volta. Isso faz diferença, entendeu? Por incrível que pareça. Doutora, e tempo de tela e pandemia, né? Eu acho que são duas coisas que se agravaram muito nesse último ano, Sério? porque a Bernadette traz o relato que é muito verdade. Muitas pessoas engordaram na pandemia. Graças a Deus, eu não engordei na pandemia. Eu tenho uma tática. Coloque calça jeans uma vez por semana, só para você saber se o botão está fechando. Porque, assim, como eu não tenho agenda externa, então eu não uso mais nada do que além de uma calça leg ou a calça do pijama, né? Ou um short de elástico. E aí você fica usando essas roupas domiciliares, porque é daqui para cima que vai aparecer na câmera, então ninguém nunca vê a minha calça, né? Aí você pode se desapegar da calça jeans. E a calça jeans é o nosso melhor balizador de peso, porque balança eu acho que te deixa neurótico. Não gosto muito de subir na balança, porque eu tive muito trauma da balança. O meu reumatologista, a balança fala oi. Quando você entra no consultório dele, a balança tá ali, a primeira coisa, né? Eu sempre dizia para ele, um dia eu ainda vou chegar aqui, antes de falar com você, eu vou subir na balança e rir. Né? Eu consegui chegar a esse ponto, mas assim, de verdade, eu não curto muito balança até hoje. Mas eu acho que o teste da calça jeans na pandemia é a melhor coisa que existe. Pegue a sua menor calça jeans e vista ela uma vez por semana e comece a se olhar a partir dali, né? Se ela estiver larga, você está bem e está conseguindo levar bem a pandemia. Porque o fator da ansiedade é muito frequente, né? Olha, a Kelly também traz esse relato. Estou muito ansiosa por não poder sair. A Denise também comenta essa questão da ansiedade. E aí, como a Dani não está aqui hoje, né, a nutricionista, a Dani sempre fala, não transforme a ansiedade em comida, né? E aí a Laila traz um comentário que a gente também tem que fazer reflexão. A ansiedade faz ganhar peso, mesmo se eu não comer? Tenho essa dúvida há muito tempo. Não faz ganhar peso. A ansiedade sozinha não faz ganhar peso. Não existe uma produção dentro do corpo de gordura que faz você ganhar peso. O cortisol produzido pela ansiedade pode fazer com que você coma alimentos mais calóricos, mesmo sem você não perceber.
né? Então, por isso que eu coloquei lá os especialistas, porque muitas vezes eu preciso de um tratamento para ansiedade, preciso de um psicólogo para que essa ansiedade seja desviada da comida, porque ela fica... o comer é muito fácil. Então, é uma das coisas mais fáceis que tem. Então, se é muito fácil e te dá prazer, por que não comer aquilo que te agrada? Então, acaba havendo esse desvio, né? É muito fácil, é muito bom, resolve o meu problema. Perfeito. Mas, infelizmente, não pode acontecer. Você tem que ser contra você mesmo. Você tem que lidar com essa situação. Não, eu não vou me deixar levar pela facilidade. Porque é muito fácil. Você pega um mousse de chocolate pronto ali, come e fica feliz, vai dormir. Então, é uma dificuldade, por isso que é um tratamento, tem um prazo, porque a tendência é você não fazer as coisas, né? Se liberar. É muito comum ganhar peso nas férias. Por quê? Porque você faz o que você quer, você come o que você quiser, né? Eu não sou a favor do dia do lixo. Existem alguns colegas, como eu falei, né? Cada médico tem um método. O que eu mostrei é o meu método. Não digo que ele está certo, que ele está errado, é meu. Foi feito pela minha experiência, pela minha clínica, pela minha avaliação e acompanhamento dos pacientes. É a forma que eu montei para fazer o acompanhamento dos meus pacientes. Mas o dia do lixo é um dia que você pode botar tudo a perder. Você reduziu aí ao longo da semana 100 calorias aqui, 200 ali, 50 ali. Você reduziu ao longo da semana, digamos que 500 calorias. Aí você vai lá no Bob's, no Burger King, e come um Triple X, não sei o que tem 900 calorias. Acabou. Não adiantou nada. Então, é um esforço inútil. Então, é melhor não fazer. E eu acho também que quando a gente começa a pensar no dia do lixo, a gente cria ansiedade por ele. No meu processo de emagrecimento, a gente teve uma fase que tinha o dia do lixo. Então, durante a semana, se fazia aquilo que estava ali entre o acordo com a nutri, a nutróloga e o endócrino e o mato, eram 4. Mas aí, quando chegava o dia do lixo, você mudava toda aquela rotina e você, no outro dia, você tinha saudade do dia do lixo. Então, a sua possibilidade de roubada era muito maior, porque aí você se auto-roubava. Você burlava automaticamente, e aquilo era como se você estivesse fazendo um pequeno lixinho no meio do dia, sabe? Eu tenho essa perspectiva, assim, e quando você começa a mudar aquilo, por exemplo, Coca-Cola, era uma coisa que, se você colocar uma vez por semana, para mim, eu queria todos os dias. Então, eu preferia não ter do que correr o risco de sentir falta porque tive. Então, eu acho que essa é uma sensação que a minha percepção era essa, e enquanto você não consegue olhar com uma forma de reeducação e não de dieta, eu não gosto do nome da dieta também, a Dani sabe disso, todos os grupos de consciência nutricional, a gente sempre brinca muito, porque a dieta, ela termina te limitando muito, né? E eu aprendi por longos e longos anos que enquanto você não deixar de pensar em comida como dieta, mas sim como hábito, você não vai conseguir mudar. E é mais difícil para você ter essa mudança como um hábito de vida que seja leve, né? Uma palavra que o meu Romato sempre falava comigo era assim: o dia que você mudar a perspectiva, você vai conseguir olhar para isso sem o peso disso. Isso. Né? Assim, você ter...
Sem a culpa e sem a sem a raiva. penitência, né? Sem a penitência. Sem a raiva, é errado, porque você não consegue avançar. É um tratamento que não é rápido e, de verdade, assim, acho que a única coisa que você emagrece super rápido é a cirurgia bariátrica, mas se você não estiver preparada, nos primeiros 30 dias você pira, fica maluca de pedra, e quando você começar a comer, você vai comer até o trem, nem que você tenha que dividir ele em 500 mil pedacinhos, assim, um pedacinho bem pequenininho, para você conseguir comer o trem todinho. Você vai fazer isso. Se você não tratar a sua ansiedade, se você não tratar a sua cabeça, se você não mudar a perspectiva, né? E se você não conseguir entender que enquanto você não tiver a equipe multidisciplinar ali do seu lado, sozinho a gente não consegue, doutor. Eu acho que isso é impossível. Eu acho incrível quando eu vejo no Instagram, emagreci 500 quilos sozinho. Eu falo, gostaria de saber na sua vida real se isso é verdade, porque não sei se é verdade. Tenho muitas dúvidas, de verdade tenho muita dúvida, porque eu sei o quanto é difícil e o quanto é difícil para os pacientes abrirem a isso e conseguirem confiar sem o sentimento de que o médico vai julgar ele porque ele não está conseguindo. Eu acho que essa é a parte mais difícil de tratar do tratamento do emagrecimento. Eu acho que principalmente porque também existem essas propagandas, né? De que, fulano emagreceu, ou sei lá, não sei aonde, emagreceu 50 quilos, 60 quilos, 100 quilos, sozinho. Aí a pessoa pensa, nossa, eu não consegui emagrecer 5. Por quê? Eu sou muito ruim. Eu tenho uma culpa absurda. Porque como é que aquela pessoa reduziu 90 quilos e eu não consigo reduzir 5? Então a culpa vai se acumulando e vai introjetando aquilo, né? Então, não falo, não pergunto, não visto a calça jeans, né? A calça jeans, eu falo que é o vestidinho de tecido, tá? Aquele vestidinho tubinho de tecido. Uhum. Aquele que o também zíper não fecha de jeito nenhum. Não fecha, entendeu? Então, é o acompanhamento próprio, né? É o autoacompanhamento. Isso é uma fase posterior, quando o paciente já está sendo liberado. Olha, você vai ficar sozinho, você não precisa mais de mim. Quem é que vai te observar? Vai ser você mesmo. Então, a calça jeans é você olhar para você mesmo. Você tomar conta de você. Você bota a sua calça jeans e não tá bom. O que eu fiz? Né? O que eu fiz? Então, já é uma evolução muito boa de você se ver, de você se analisar, você entender o que você fez, né? Então, e aquela roupa que você tem há 10 anos. Então, o inicial é você pensar, poxa, eu tenho uma roupa que eu queria usar. É uma ideia. Mas eu acho uma ideia estressante. Eu acho melhor quando emagrece e por acaso botou a roupa e entrou. Isso é uma felicidade suprema. Isso tem que ser muito comemorado. Tem que tirar foto, publicar, ficar feliz, falar com todo mundo. Mas foram só 5 quilos. Comemore. É muito bom. Fique feliz com seu sucesso, com sua vitória. Às vezes é muito difícil você reduzir 2, 3, 4 quilos. É muito difícil. E permanecer. Então, primeiro, você tem que se valorizar, pensar em você. Eu acho que um pouco ou muito da obesidade, né, do ganho de peso contínuo, crônico, vem de você esquecer de você. Então, você tem que olhar para você, você tem que fazer alguma coisa com você.
parar um pouco de olhar para o filho, para o marido, para o trabalho, para não sei o quê, e tentar se valorizar, cuidar de você, cuidar da sua alimentação, cuidar do seu corpo, e aí você vai se gostando. E a partir do momento que você vai se gostando, você vai valorizando as coisas que você vai fazendo para você e vai tirando aquele foco do comer que resolve as coisas. Então, não é fácil, mas é um começo, entendeu? Primeiro é você, tem que ver você. É um começo, verdade. Doutora, o nosso comentário do dia do lixo, a gente também teve, a Rose Couto comenta, eu comecei esse dia do lixo no final de semana, Rose, eu sou solidária com você, porque para mim era a mesma coisa. E depois não conseguia mais parar e acabei transformando o dia do lixo na semana do lixo. O problema é quando se transforma no ano do lixo, né? Nos meses do lixo. E, doutora, temos 1h22 de live. E os comentários começam a chegar. Eu gostaria de lembrar, quem está começando a assistir a live agora, nós já estamos online já há um tempo. A doutora fez uma aula que é complementar à primeira, então a gente vai publicar no IGTV. Quem quiser acompanhar as duas lives, que foi a primeira que a doutora fez junto com a nutricionista Daniela Osório, eu posso mandar o link para vocês dos 2 vídeos no YouTube, aí dá para vocês acompanhar os 2 episódios e depois vem aqui para acompanhar um próximo, porque a doutora vai estar conosco aqui mais vezes. Esse é um papo que eu super gosto e, sobretudo, gosto como a forma como a doutora Mônica fala, com uma leveza de uma mãe, né? Sem aquela severidade da madrasta, né? Tipo assim, você tem que... Não, é leve, eu acho que tem que ser leve, porque a jornada é dura e a jornada é longa. A gente nunca engorda 30 quilos em 2 dias, e a gente quer emagrecer 30 quilos em 2 dias. Então, isso é uma ansiedade que a gente tem, e a gente termina criando uma expectativa muito alta, e a gente fica com uma frustração mais alta ainda. Então, a gente tem que ser devagar, e tem que ser com uma equipe profissional. Não dá para emagrecer sozinho. A gente teve até um comentário aqui, ó, é possível emagrecer sem atividade física? Laila, você emagrecer 30 quilos sem atividade física é um grande caminho de depressão, porque tudo fica pendurado, e aí você se olha no espelho, em vez de você se achar linda, você vai se achar cada vez mais feia, porque quando a gente é gordinha, as coisas é durinha. Quando você emagrece, você começa a cair. Então, a perna cai, a barriga cai, tudo cai. Então, eu acho que essa sensação de você pensar em emagrecer sem atividade física, do meu ponto de vista enquanto paciente, eu acho que deve ser bem difícil, porque você tem um outro mecanismo de emagrecimento e um outro olhar de estética. E sem contar que, para nós que temos artrite reumatoide, a atividade física é a poupança da nossa longevidade. Isso. Se a gente não tem atividade física, a propensão de você envelhecer com algum limite de motricidade, de mobilidade, vai ser muito menor. Então, a gente tem que pensar sempre nesses 2 pontos como 2 pesos e 2 medidas muito importantes para a nossa qualidade de vida. E são assuntos super chatos que nós pacientes odiamos e que os médicos fazem questão de falar todas as consultas, né? Mas a gente termina tendo dificuldade de ter isso como um hábito de vida mesmo, mas é extremamente importante você pensar nos 2. Eu deixo a doutora Mônica com a palavra do encerramento. A expectativa da perda de peso, da obesidade, eu acho que é a questão que deve ser trabalhada melhor, né? Como chega o paciente e fala, mas eu tinha 55 quilos quando eu casei, eu quero voltar a ter 55 quilos. Eu pergunto, por quê? Primeiro você tem que saber por quê. Por que você precisa ter exatamente os 55 quilos que você tinha antes de casar? Então, assim, a expectativa de ter de voltar a ser, digamos, princesa, não é uma coisa necessária. As pessoas não precisam ficar exatamente como estavam. O corpo evolui, né? A gente ganha experiência e ganha uma gordurinha. Então,
precisa também ter uma expectativa absurda, né? Quando existe uma comorbidade, às vezes fica mais fácil explicar que a pessoa precisa se dedicar ao tratamento. Quando tem um diabetes, quando aparece uma pressão alta, quando aparece gordura no fígado, fica mais fácil. Por quê? Porque eu explico, olha, sua perda de peso está relacionada e vai ajudar a resolver esses problemas. E é realmente isso, é verdade. Então, eu tenho vários pacientes aqui que chegaram com diabetes, hipertensão, gordura no fígado, um monte de problema, que começa com um monte de medicamento para poder tratar aquele monte de problema, né? E que, aos poucos, começaram a melhorar a alimentação, começaram a fazer exercício, e aos poucos você vai começando a retirar os remédios. É cura? Não, não é. Mesmo que você tire tudo, não curou. Ele estabilizou. E aquilo ele vai ter que manter. Então, aí vem a manutenção. Mas quando você faz isso durante um tempo mais adequado, que a pessoa vai acostumando com aquela modificação no tipo de vida, no comportamento, fica mais fácil manter. É muito mais difícil, como a Laila falou, não estou dizendo que está errado, que ela reduziu 12 quilos de repente e aí para tudo. Para o exercício, para a dieta, para tudo, e aí ganha tudo de volta. É isso mesmo. Se parar tudo, volta tudo correndo. Então, agregar a expectativa com a realidade e com o que é necessário. Entendeu? Bom. Exatamente. Eu fico muito feliz de ter estado aqui, de talvez ter tirado algumas dúvidas, não sei se eu consegui ajudar, né? Eu acho que a minha intenção é ajudar. A gente tem conhecimento para ajudar as pessoas, esse é o fundamento, né, da vida, é a gente ajudar, de alguma forma. Então, foi essa a expectativa, espero que tenha ajudado. Obrigada, Priscila. Muito obrigada, doutora Mônica, pela disponibilidade, pelas palavras, ensinamentos. Para os pacientes, esse é um momento muito importante, e é muito importante para a gente também aproximar o médico do paciente, né, do paciente poder entender o quanto que às vezes, quando a gente chega no consultório, que o médico está do lado de lá, o médico entende tudo que está se passando do lado de cá, a gente só precisa conseguir pedir ajuda e confiar que vai dar certo e ter paciência, né? O site da doutora Mônica está espelhado na nossa tela, o dramonicatimonte.com.br. Para quem chegou na live de hoje e quiser acompanhar as outras lives, pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, eu coloquei no comentário, que a gente manda o link da primeira live da doutora Mônica e da segunda live, para vocês poderem acompanhar o assunto e entender essas jornadas e orientações que a doutora Mônica deu para a gente aqui. E podem enviar sugestões de temas para as nossas próximas lives, né, doutora Mônica? É super especial a gente conseguir desenvolver isso. Esse é um espaço que eu, de verdade, tenho muito carinho. E quando eu conversei com a Dani, para me ajudar a achar um endócrino que tivesse esse olhar humanizado, a Dani indicou a doutora e foi uma excelente indicação, porque é isso que a gente precisa, né? De falar de coisas chatas com carinho de uma mãe cuidadosa, né? E não aquele olhar de condenação, de que você não está conseguindo porque não está se esforçando. A gente precisa seguir junto. Doutora, super obrigada, bom descanso, bom retorno à sua casa. Obrigada, obrigada. Tudo de bom, boa noite para todos aí. Que todos fiquem bem, tá bom? Obrigada, doutora. Tchau, tchau.